mulherada, sejam muito bem-vindas a mais um Pod Nosso. E hoje o tema é um tema que vocês pediram muito, muito, muito. Quando a gente abre caixinha lá, gente, mandem sugestões. Esse tema sempre está lá, sempre por várias pessoas. E nós vamos falar sobre maternidade. Abra a câmera aqui, meu Brasil. Inhé. E agora, Efeitos a Cauane sonoros. com toda a autoridade. Cadê a minha barriga? Nasceu! Nasceu já tá com 3, né? A gente já fez um depois de nascer. Já, a gente né? fez Fez um o do estilo. Isso. Já nasceu faz tempo, já, né, amiga? Tá na 3. faculdade já. Depois tem que trazer ela aí para um... É verdade. E hoje nós vamos falar sobre a maternidade e os primeiros momentos, essa primeira fase do bebê. Porque a maternidade em si, gente, ela é longe, né? Acho que ela, mãe... Toda a vida, né? Pro resto da vida, né? Então, por exemplo, se a gente falar de mulheres mais velhas, como a minha mãe, por exemplo. Minha mãe já não tem nenhum filho, né? Ela continua... Já tem filho, sim. Aliás, não tem nenhum filho pequeno em casa, né? Em casa. E aí, mas assim, quais seriam as... Né? Eu fiquei pensando nisso, né? Quais seriam as problemáticas desse tempo das mães se preocupando Porque os com pais filhos? seguem se preocupando, né? Exatamente. Ligam, Sim, querem saber, tem acabam dilemas se mesmo envolvendo. assim, né? Mas igual. acho que a maioria do público que acompanha aqui ainda não tem idade. Não sei também. É, Fala aí é quantos bem anos variado, você tem. Mas acho que a maioria tem mais ou menos a nossa idade, assim, né? Mas até a nossa idade, a Lê tá com 13 ou 14? 13, vai fazer 14 agora em novembro. 14. Adolescente. 9, 12, um bebê. Então, Já assim, é adolescente. enfim, tem milhares de fases a maternidade. Mas hoje nós vamos falar sobre essa fase inicial, aproveitando a mamãe fresca. Mas não é Cauane. fresca, vou defender a Cal. Não, A Cal fre- não fresquinha, surpreendeu. Não, eu novinha. entendi, mas pode ter um duplo Pode me sentido. defender, porque assim, Ah. eu eu vou quero defender a Fala Cauane. mesmo, porque nos últimos... Pra onde eu olho aqui? Eu tô perdida. É a de baixo. A de baixo. Cara, eu tava assistindo, porque assim, eu fico dando mamar e ouvindo os pod nossos, né? Eu sou uma grande espectadora do nosso trabalho. Até porque a gente demorou muito gravando, Sim, né? a gente e aí não a gente não lembra o lembra que a gente mais. falou. E assim, vocês me destruíram em alguns... Como assim? Ela tá Cauane? revoltada. Eu tô amargurada. Ela já falou pra mim que ela tá revoltada. Tem deixa eu só comentar. É um que é o pecado das mulheres. Na verdade, eu acho que o título tá como Confesse Seus Pecados. Não sei se vocês ouviram de novo. Não, eu Galera não ouvi, vai mas me esse aí eu entender. não ouvi por gosto. Cada uma confessou Evitar, seus né? pecados. Letícia confessou e eu e você fizemos cara de, né? Ai, Lê, realmente Deus vai tratar. Lari confessou. Aí de nós falar alguma coisa, ela vai Se nos não é pra demitir. chefe, a gente só... Ela ficou bem quietinha. Fui Humilde. eu abrir. As duas. É verdade. A Cauane tem esse problema. Então pode me defender, Letícia, por favor. Não, mas assim, o teu problema segue. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só acho que tu não retirou. É que o problema que ela Não. falou, eu não vi o pod esse. Porque assim, diz a Cauane que a gente passou muita vergonha. Tu que a tá gente com se vergonha de expôs. ouvir? Claro, que a gente se expôs demais. Assim, não ouve. gente, a Ai, gente... gente. a Não gente ouço, não ouço. ela disse, eu acho que a gente exagerou, a gente saiu toda... Aí eu não quis ouvir, sabe? Aquela De vergonha alheia. Sim. Pra que eu Mas falei vai isso? mudar o quê? Tu vê ou não vê, né? Todo mundo Mas viu? assim, Eu falei pra Letícia, eu falei, se a gente ainda ganhasse dinheiro pra isso, né? Tipo, que ainda que a gente tá tivesse um se expondo benefício. de A gente tá aqui graça? se humilhando pra pessoa rir enquanto tá malhando, enquanto tá lavando a louça, enquanto tá limpando a casa. E a gente E a aqui se gente? humilhando. O A quê? que preço? Deus Pra quê? amado. Por vocês. Não, olha, gente, Entretenimento assim, certo. ó. Mas aí eu fiquei com vergonha de ouvir. Mas ela me contou que a gente ficou falando dos barulhos dela, que ela reclama do barulho. isso. E ela segue assim, é que não Ah, é. tem... Ela segue, só piorou. Não, amiga, tu não vê. Isso aí Mas tu eu não já sou tá- fresca. Não, vou, mas vou ela não guardar é fresca. isso. Não, Obrigada. Que tem umas mães aí, amém, né? Vou me Mas- justificar. O fresco era de recente. Não, é que eu sei Recente. que eu quis usar o duplo sentido. Tá bom. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Lari tá dançarina hoje. Olha, depois fica com Você- vergonha de assistir Você que isso, tá né? no Spotify, vem pro YouTube pra ver as dancinhas Não, dela. eu já tô meio cansada, que eu já tava gravando antes, aí agora eu tô Inovando. tagarela, tipo Mas assim, é ruim perder o freio, tá? Já perdi faz tempo, perdi lá na maternidade, mas minha mãe me pariu. Ô, galera, vamos lá. Eu acho que a gente pode começar aqui o grande debate sobre algo que muitas pessoas perguntam e tem essa dúvida real. Quando a coisa não é pega de surpresa, a galera tem essa dúvida. Qual é o momento certo para ter um filho? Meu Deus. Muita gente pergunta. Quando não é pega de surpresa, tem essa questão, né? Vou me planejar, será que é o tempo, será que não é? Será que a gente mete a cara? Financeiramente, planos, sonhos, termino faculdade, não termino, trabalho, não trabalho, enfim, né?
Vamos lá, quero opiniões de vocês para começar de conversa. Cauane, tu projetou, né? Mais ou menos, já tava no caminho, né? A gente foi assim, ó, a gente teve relativamente cedo, porque a gente não era muito tempo casado, mas a gente já casou mais velho e mais maduro, né? Então, a gente teve a Annalise quando a gente completou 2 anos e meio e 6 meses de casados. Mas a gente não casou tão jovem. Eu casei com 25, daí eu tive ela com 28, o Geise também mais ou menos a mesma faixa etária, então eu achei que foi um tempo bom. Mas como que a gente fez? Na verdade, eu marquei médico para começar a tomar as vitaminas, né, ácido fólico e tal, para começar a me preparar para engravidar. E uma vez a gente resolveu, vamos, né, não cuidar só para ver o que dá, mas ainda a gente vai começar a tentar, ainda não é uma tentativa oficial. Daí foi uma escapulida, ela já veio. Então, assim, era na nossa mente, no nosso coração. Já tinha um plano. Isso, um planejamento, mas a gente ainda não estava, enfim, né, estruturalmente preparado para tudo. Então, foi assim. Mas a gente orou antes, conversou sobre, então... Foi basicamente planejado. Mas até olhando para... Vamos lá, vamos pegar o teu caso como case aqui. Caso como case, de sucesso. Espero que seja. De sucesso. Que, por exemplo... o que chegou, vocês chegaram à conclusão de que seria o momento certo? Porque vocês estão bem financeiramente? Porque vocês já... Por causa da idade? Por causa do... os projetos, os sonhos já estavam todos prontos? Enfim, teve algum critério que vocês usaram? Olha, eu acho que assim, ó, parando pra pensar bem na nossa vida mesmo, a gente já entrou no casamento com o sonho, com o desejo, né, de ser mãe, de ser pai, de ter filhos, então já entramos sonhando com isso. E acho que a gente não via nenhum impedimento. Porque assim, se tu for pensar, sempre tem uma coisa para melhorar. Financeiramente podia estar melhor. Em relação ao tempo, né, ter mais tempo, a gente engravidou num tempo que a gente estava na loucura do ministério, muita correria. O Geise faz 2 faculdades. Se for pensar em estar 100% preparado, não era o tempo. Eu fazia pós-graduação na época, estudando muito, trabalhando muito. Mas o que a gente pensou de maneira geral nosso casamento está estruturado, né? A gente não teve um início de casamento com muita briga, muito conflito. Nós estamos bem espiritualmente, emocionalmente, temos uma correria, mas isso a gente vai se reorganizar. Financeiramente não estamos nadando em dinheiro, mas a gente paga as contas, né? Vive de uma maneira saudável, legal, então nada nos impede. Eu acho que foi mais ou menos isso que a gente pensou. E orando mesmo, né? A gente foi orando, Deus, coloca no nosso coração quando for o tempo. E assim, eu lembro que aconteceu mais ou menos assim, ó. A gente, enfim, achava bonitinho o bebê, aquela coisa toda, mas de repente... A gente viu um bebê, os 2 brilhavam os olhos, chegava em casa falando sobre isso. Ai, tu viu? Que amor, imagina, aqui no meio da gente, sabe? E a gente entendeu que era Deus mesmo colocando no nosso coração, né? E hoje, enfim, depois de ela ter nascido, a gente vê que, foi o tempo ideal, assim, né? Que não tem a ver nem só com a gente, mas com a vida dela, com o que Deus tem pra ela, até com o nosso ministério. Nossa, como mudou, assim, eu percebo que mudou muita coisa, né? Enfim, a gente vai falar no decorrer do episódio, mas eu acho que Deus também foi confirmando. Então, eu acho que esse também é um fator aí, né? Colocar em oração, e eu creio que Deus vai mostrando de alguma forma. No fim das contas, ele que vai mandar ou não, né? Então, acho que também tem essa questão da soberania dele. Entendi. A única coisa que eu penso, assim, é que às vezes as pessoas, elas idealizam um momento muito ideal, né? E aí coloca, assim, eu gostei da forma como a Cal falou, porque é muito o que eu penso. Eu acho que a gente não tem que partir do modelo ideal, porque às vezes o que é ideal para um não é ideal para o outro, e aquele ideal, às vezes, de alguém pode ser eu tenho que estar ganhando X valor, eu tenho que não... Porque a gente nunca vai encontrar na nossa vida um momento, assim, onde tudo vai se alinhar, porque às vezes é uma situação financeira que não está tão boa. E assim, a criança, ela vai se adaptando. É tão louco isso, porque as coisas parecem que vão se ajeitando. Agora, a gente partir do princípio que não há nenhum impedimento, porque às vezes existem coisas que são reais, que são impedimento, e que não é sábio da nossa parte projetar uma vida, né, nova numa situação que tem um impedimento grave. Sim. No demais, eu creio que tem muito a ver com isso, né? De sentir o coração voltado para isso e tal. Não é aquela coisa assim, tem que ter um padrão. Que muita gente faz isso, né? Estamos em crise no casamento, vamos fazer um isso filho é um impedimento pra poder grave. resolver. Aliás, dá bem ruim, porque assim, quem tem filho pequeno sabe que o casamento o que tava ruim, piora 500 mil vezes mais, né? Então, não é solução. Eu acho que situações financeiras graves, claro que, né, enfim,
não ter, assim, tudo na vida, a gente vê muito Deus Provendo, abençoando é. e provendo. É que nem quando vai casar. Às vezes as pessoas pensam, eu não tenho como casar. Tu olha, tu realmente vê. Sabe Mas que eu vê acho as que coisas acontecendo. esse é o maior motivo de algumas pessoas já poderem ter filhos e segurar. Porque acha que filho dá muito dinheiro, gasta muito, né? E é uma falta de confiança mesmo na provisão de Deus. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Se tu não tem onde cair morto, assim, pera lá, Sim. vamos organizar as coisas aqui, né? Não tô nem pagando as contas direito. Mas não espere você ter condições de ter um berço de ouro para poder ter um filho para botar nesse berço de ouro. Exatamente. Porque E às vezes até fica projetando algo de tipo assim, o que eu gostaria de ter vivido na minha história, não tive. E aí a gente vê algumas atrocidades, né? Da criança ter, assim, o que não precisa, forma uma criança de uma forma que, assim, insuportável. Justamente porque projetou algo dele, né? Da história não dele. é necessidade da criança, é necessidade Exatamente. dele Não, de e a ter gente aquele precisa padrão. considerar a sociedade que a gente tá, em que é vendida uma ideia de que precisa muito mais do que realmente precisa. Exatamente, né? com sim. certeza. É bizarro olhar. Consumismo o mercado do bebê, o mercado do bebê não. É o mercado assustador. Não, tudo é de caríssimo. possibilidade. Não, e assim, tem curso pra sono, tem curso pra. Eu não tô nem dizendo que não tem que ter ou tem que ter, Tem não é curso essa pra não. tudo. Mas Tem. assim, ó, por exemplo, eu fui mãe, a última vez que eu fui bebezinho, que eu tive bebezinho, foi há 9 anos atrás. Tá, tudo bem que a tecnologia acho que era diferente. A tecnologia não, as informações eram diferentes e tal. Não sei se existia ou não, mas no meu bairro lá eu não tinha quase internet, então também. Mas, Não tinha acesso. Não Já tinha te muito voca. acesso. Mas não tinha internet lá mesmo, sabia? Depois Mas é tinha que cavalo foi andando chegar na lá. rua. Tinha Vamos pensar cavalo, pelo tinha lado cobra. bom. Carroça. Tinha parteira, pra barquinho, quê? porque daí Pra que curso? inundava lá nosso Tinha vizinha bairro. que era parteira. Não tinha essas coisas? Não, tô falando Ah, que essas não. coisas assim de bairros Sim, assim, sim. tem esse tipo de. Tem. Não Ai, precisa ter credo. curso. Não, enfim. Mas o que eu quero dizer assim, já é muito diferente, assim. Eu acho que isso explodiu. E aí você vê, por exemplo, acessórios, coisa lá, um monte de acessóriozinhos, de coisinhas. Nem precisa de nada, gente. Eu tenho uma amiga, a Muri, né? E ela teve bebezinho, tem 3 dias de diferença, 4 dias de diferença. Nasceram juntos. O Theo. E a gente fui com ela, né, pra ver o que faltava ainda, não sei o quê, fazer a mala, a maternidade. Ela falou, amiga, vamos comigo, vamos. Gente, eu comecei a olhar, falei, gente, o que é isso aqui? Isso aqui. Isso aqui. Ela falou, sei lá, amiga, porque ela também tem filho já faz tempo. Pergunta o vendedor. Aí o vendedor falou, isso aqui, isso que lá, isso que lá. Isso aqui tu chupa, o negócio sai. Eu falei, gente, é tanta coisa. Não, que... e assim, ó, vou dizer. Meu filho sobreviveu, vou dizer bem. Claro, gente, tu vê, tu dá um monte de brinquedo super caro pra criança, a criança pega o que? A garrafa PET. É só observar e ver. Abrir a coisa e Abrir as os armários da tampas. cozinha. A Annalise não começou Mas a fazer assim, isso ó, ainda. essa questão de provisão, eu tenho um testemunho muito legal na minha vida, porque o Samuel, ele foi ultra projetado. Eu foi no momento que eu quis e tal, né? projetado. Tudo super, tudo calculado. Cada partezinha do seu Não, corpo. não, foi tudo muito assim, eu sabia o que a gente queria e tal. Mas a Elisa não, a Elisa veio de susto no pior momento que ela poderia ter vindo, a coitadinha, na minha vida, foi quando eu fiquei grávida. E eu tinha muito, pensava, qual era meu sentimento? Meu Deus, eu consegui fazer muitas coisas com Samuel que eu não vou conseguir fazer com ela, né? De coisas que eu queria dar, roupas, enfim, quando eu era pequenininho. Eu consegui fazer o quarto todo como eu queria e eu não tinha a mínima condição. E Deus foi tão bom, e aí a gente confia muito também na soberania de Deus, que Deus sabe o que ele está fazendo, a gente tem que entender isso também. Sim. Mesmo quando é num susto, Deus tem um cuidado. E assim, ó, eu até hoje, eu nunca comprei roupa para Elisa. Ela tem 6, vai fazer 7 anos mês que vem. Nossa. Porque ela ganha tudo. E quem conhece ela sabe que ela é sempre super bem vestida. Sim, e ela é uma sempre- lady. Ela é uma lady, assim. E tudo. Quando ela nasceu, eu saí na semana que ela nasceu, eu pensei, eu vou ter que comprar alguma coisa pra dizer que eu comprei. Aham, eu também sabe? tenho isso. Eu não comprei uma meia pra Annalise também. Nada, Deus nada. provê. E eu queria ter aquele sentimento de ir lá na loja e comprar também, né? Eu fui lá e comprei uma roupinha e tal. Foi a única coisa que eu comprei, porque tudo, desde o berço, lençol, tudo eu ganhei. Deus cuida. Né? Mas sabe que é bem interessante isso que a Lari falou dos cursos, né? Parece que, assim, existe um mercado que se aproveita de uma coisa que a mãe tem, chamada CULPA, culpa. A mãe... Eu quis Eu parei no seu. Por que eu falei isso? Eu acho que eu quero ser... Eu acho que eu quis enfeitar ser podcaster.
Por que eu fiz isso? Calma, vamos recuperar. Eu acho que eu quis dar uma ênfase. Sim, foi ótimo. Pra quem calcula rápido, foi ótimo. A Larissa regalou. Ai, Deus. Tô até com calor. Enfim, CULPA. Culpa. A mãe tem muita culpa. Entendeu? O que eu ia dizer? Sim, Então, o daí mercado. o que acontece? Aí tu se sente... Daí tem curso pra tudo, realmente. Recupera. Curso pra tudo. Curso pra amamentação, curso pra sono. Assim, tem sua validade, claro, né? Abençoa muitas mulheres. Tem crianças que, né, às vezes tem muita dificuldade numa coisa ou outra. O enfim. desespero, né? Exato, mas daí tu não compra o tal do curso, tu se sente culpada. Porque tu não se capacitou, porque tu não buscou, porque não tem bem informações. E se aproveitam mesmo. Tem gente que é muito bem intencionada, mas também vamos ganhar dinheiro em cima disso, então vamos inventar até coisas que não precisa e às vezes a gente complica uma maternidade que poderia ser mais simples, né? E eu acho também que o excesso de informação, às vezes, ela atrapalha nesse processo. Porque a gente vai sentindo como mãe, quem tem filho sabe, a gente vai lendo aquele bebê, a gente vai meio que instintivamente. Ai, Ai, gente. Não. Por causa que a gente vai meio... Ai, gente, assim, não tem condições. A gente vai meio que instintivamente reagindo àquela criança, sabendo o jeitinho dela. Então, e aí eu acho que o excesso de informação, às vezes, cega a mãe para aquele instinto que ela tem de perceber. rouba a sensibilidade. Exatamente, porque ela... Não, mas no curso dizia que tal coisa... Por exemplo, eu vendo a Cal com a Annalisa. Ela tá com cólica, ela tá balançando essa perninha, porque eu já sei que ela balança a perninha. Sei Quando lá se tá os outros com balançam, mas a Annalisa Mas observei ela isso. Então, assim, de repente, se ela tivesse feito um curso de cólica, vamos supor, não sei se isso existe, deve existir, e não tivesse isso, ela não teria tido essa percepção. Ela teria De observar. Uma observação ali, né? Então, eu acho que muita informação, e assim, ó, e as informações mudam muito. Por exemplo, eu tive filhos com 7 anos de diferença. Né? Então, agora, observando a Cal, eu vejo. Teve uma época que se dormia de lado, depois dormia pra cima, outro dava ovo, Coberta, outro não dava. põe coberta, a tira idade que comia, começava com 4. O Samuel acho que começou com 4, a Elisa já começou com 6. Agora, já nem sei que idade que começa a comer mais. Ainda. Então, assim, essas coisas mudam muito, né? Então, também, às vezes, a pessoa fica paranoica, né? E, será que dou, não dou? Dá a comida inteira na mão, não dá? Né? Eu acho que tem muitas coisas que são muito legais, eu acho bem interessante, assim. Eu acho que também não é de se jogar tudo fora, né? Eu acho que muitas coisas foram... Que bom que tem pessoas falando sobre isso, né? Pra ajudar pessoas. Eu acho que esse é muito legal. Que bom que a gente pode contar com pessoas, por exemplo, bem intencionadas, que, poxa, descobriram coisas, vivenciaram coisas, ensinam coisas. Eu acho legal. Mas, sim, eu acho que a gente precisa ter uma certa maturidade e assim... até uma certa malícia, assim, de observar. Puxa, será que realmente vale a pena? Isso é uma coisa que eu preciso? Será que meu bebê vai precisar? E aí, o contar com pessoas que viveram perto de você, que amam você, que gostam de você, que tá junto, que passaram por isso também é muito importante. Eu acho que aí é esse equilíbrio, né? Tanto de quem fala, no sentido de o que eu fiz está certo e tem que ser assim, o meu deu certo, você tem que fazer porque vai dar certo contigo também. Mas muito mais nesse caráter meio aconselhar, né? Contar a sua experiência e tudo mais. E também, em contrapartida, a mãe que está lá grávida ou que pensa um dia em ter filho, que não tem experiência nenhuma, não tem noção nenhuma, de ouvir, né? Porque o que eu percebo, assim, né? Eu sou mãe de 12 e 9, né? Muitas vezes, assim, eu evito falar. Vocês sabem, eu fico meio tipo assim, só falo mesmo se... Poxa, se eu vejo que vai ajudar ou que a pessoa perguntou, ou que tem uma crise na minha frente. Mas se não, porque o que eu percebo? Já falei muito e, tipo assim, fui muito mal vista no sentido de, tipo, as coisas mudaram. Hoje nós temos curso, hoje as coisas, sei o quê. Eu fico, tipo, poxa, até inibe quem teve uma experiência, que não teve curso, que não teve outras coisas. Então, eu acho que é um equilíbrio. Esses cursos, essas coisas, milhares de acessórios, são ruins? Não. Mas eu acho que é importante passar por um filtro da sensibilidade de você ter uma vivência
real como mãe, que nem a Lê estava falando. Eu da acho que é sensibilidade. muito nesse sentido de ser sensível. Até, assim, para ouvir um conselho, eu não sei se a Cal passou por isso, né? Mas as pessoas, elas dão vários conselhos, né? E alguns conselhos foram bons para aquela pessoa. Então, eu preciso ser sensível também para perceber o meu bebê. O que para mim cabe, o que na minha realidade, né? É diferente a minha do que a da Cal, né? A situação é diferente, eu sou diferente, a criança é diferente. Então, acho que sensibilidade é uma coisa muito importante, assim, E eu né? acho que isso é importante até no vínculo mãe e bebê, sabe? Falando assim até dessa construção psíquica que acontece entre os dois, né? Porque o que acontece hoje, eu observo muito, né? Na época da nossa avó, não tinha o Google, que tu tinha uma dúvida, tu jogava ali. O Google me ajuda muito. Às vezes eu tenho alguma dúvida, eu coloco ali e me sana algumas dúvidas. Mas essa falta de observar, de sentir, de prestar atenção. Às vezes a analista está chorando, berrando, eu não consigo descobrir. Sabe o que eu faço? Eu coloco ela na cama e dou uma olhada. Porque às vezes é uma etiqueta que está incomodando. Às vezes é uma coisinha que ficou cutucando. Eu preciso dar uma olhada se ela está vermelha, se ela está com alguma manchinha, se ela está suando. Eu preciso enxergar, observar ela, sabe? E às vezes, no desespero de tentar resolver, tu pendura a criança aqui, começa a mandar mensagem no grupo de amigas ou começa a jogar no Google, e aí tu perde a oportunidade que se instalou ali de você se conectar com o bebê. Exato. É assim, e eu acho que a gente já vê nos adolescentes, vocês têm filhos adolescentes, mas eu não vejo isso tão forte nos filhos de vocês, mas a gente trabalha com os adolescentes aqui na igreja e vê algumas demandas, assim. Os adolescentes, eles têm algumas características muito parecidas dessa geração. Eles são monossilábicos, eles não desenvolvem conversas. Os nossos não deu esse problema. Não, eles são uma bênção mesmo. Acho falam que, enfim, mais, a estrutura, falam mais que né, o... a estrutura familiar que vocês deram é maravilhosa, mas a gente recebe muita gente que, né, os pais não têm uma estrutura, enfim. Aí, você pergunta como é que a pessoa tá. Sim, não, olhando para baixo. Tirando foto, vive no celular, né? Não consegue se conectar. E isso tem a ver já desde lá da mamada de uma mãe que não se conectou naquele momento, né? De uma falta de vínculo que foi criada. Eu acho que tem a ver também com essa coisa de encontrar respostas e tem na rede social e eu vou mandar no grupo de amigas e a amiga vai saber, né? Enfim. E assim, se for observar, eu tô aprendendo muita coisa, tudo muito novo para mim e até vou honrar vocês aqui. Como é bom pra mim ter mães experientes. Eu ouço muito a minha mãe, porque eu tô aqui viva, né? Então, assim, alguma coisa ela tem pra ensinar. Eu tô vivendo, tô comendo, tô feliz. Então, assim, deu certo. Mesmo que tenha feito alguma coisa errada, eu ouço muito ela. E eu pergunto, assim, né? Como é bom ter vocês, assim, pra poder perguntar, questionar. Mas é bem isso, cada bebê é único, né? Então, às vezes, deu certo numa experiência, a outra mora em outro clima, em outra cidade, a outra tem outra condição financeira, o pai é ausente, outro pai é presente. É muito singular essa relação que tem que se construir mesmo, né? Interessante. Agora, assim, pensando na gestação, assim, né? Existe muito, enquanto... Vamos lá, você decidiu... Vamos ter filhos, ou quem sabe, né, foi uma surpresa, mas tá lá, sou gestante, e agora, né? Existe muito esse mundo da Disney, né, das princesas, sobre o que vai acontecer, essa expectativa. Cal, na tua experiência, assim, né, acho que até para compartilhar com as mães que estão grávidas, né? Foi muito diferente o que você criou de expectativa, de como seria... aqueles primeiros momentos, até o parto, enfim. Você criou um parto perfeito, você criou os primeiros dias em casa perfeito, e quando foi para a realidade, foi perto disso? Não foi? Como foi isso, assim? Tu falou do parto, para mim isso foi uma coisa bem significativa, porque eu me preparei a gestação inteira para ter um parto normal, era o meu sonho. Nossa, me preparei, atividade física, contratamos uma doula, que inclusive foi maravilhosa. Vale a pena a doula? Eu não tive. Nossa, muito. Eu não tive porque nem existia. Pra mim, existia, mas... Não, deveria existir, a gente que não tinha, não era tão popularizado, né? Assim, ó, pra mim e pro Geise foi uma grande bênção, porque a gente tinha zero noção, a gente não sabia nada, né? Trocar fralda, amamentação, nada. E a gente, principalmente os encontros que a gente teve antes, né, da bebê nascer, ela foi na nossa casa, tomou um café com a gente, nos explicou como funciona o parto, como que funciona a amamentação, como que troca, como que dá banho.
Principalmente pro Geise. Na nossa experiência, foi ainda melhor pro pai. Porque eu ainda estava imersa nessa realidade de conversar com amigas, Sim, pesquisando ouve também. sobre. A mulher já é mais preparada, né? Exato, mas pro Na Geise, vida. assim, foi, tipo, uma super capacitação, sabe? Ajudou ele a entrar A bem mais segurança, né? preparado. Foi muito legal. E assim, o fato de tu ter alguém que tu pode chamar, perguntar, olha, saiu um líquido aqui de mim, tá tudo certo? Eu percebi que hoje ela não tá chutando. Porque assim, geralmente, né, a gente tem o obstetra também, mas às vezes ele não é tão disponível. Pra mim, assim, foi uma benção. Eu até indico ela, assim, se você quiser uma indicação, me manda que eu vou te mandar o contato dela. Ela foi muito usada por Deus, assim. Mas ela me incentivou muito em relação ao parto normal e era um desejo muito grande meu. Eu queria muito, né, por todos os benefícios. Não tinha nada contra a cesárea, se precisasse fazer. Nasci de cesárea e tô aqui viva. Mas eu queria muito tentar o parto normal. Não tinha nenhuma contraindicação para isso, né? Tinha, inclusive, possibilidade de ter um bom parto normal, tal. Me preparei, fiz de tudo, li, estudei, comi tâmaras, tudo. Até que a Annalisa, ela nasceu numa cesárea de emergência, assim. Foi uma loucura. Teve um dia, 40 semanas e 6 dias, que eu pensei, hoje vou viver um dia tranquilo, mais um dia que a Annalisa pode vir. Se ela não vir hoje, amanhã eu vou no hospital, porque eu vou estar completando 41 semanas, e daí eu vou fazer a indução, né, pra induzir o parto normal, porque daí 41 semanas hoje em dia tem que induzir. Aí tá, acordei bela, plena naquele dia, muito mal, diarreia, vômito, virose, sei lá o que eu tinha, muito mal, não me aguentava em pé. Passei o dia no hospital, não descobriam o que eu tinha, mas avaliaram, o bebê estava tudo certo com o bebê. O médico falou, olha, você está com 2 dedos de dilatação, se cuida, melhora, repousa hoje, porque amanhã a gente vai induzir, você vai ter um lido parto normal. Eu falei, que bom, né? Eu que tô mal, mas a gravidez, o bebê tá tudo certo. Voltei para casa, passei realmente a tarde inteira lá no hospital. Cheguei em casa umas 7 da noite, fui dar uma descansada, não tinha comido nada o dia inteiro, só com soro eu tava, né? Minha bolsa estoura com muito mecônio. Para quem não sabe, mecônio é o cocôzinho que o bebezinho faz dentro, né, da barriga. Então, ela fez cocôzinho lá dentro, o mecônio. Já tava em E a sofrimento, minha né? bolsa estourou. Ao invés de vir água clara, né, como veio marrom mesmo. E assim, muita quantidade. E ela já estava em sofrimento fetal dentro da minha barriga, correndo risco de vida. Tive que correr para o hospital e fazer uma cesárea de emergência. Quando o bebê nasce, o bebê recebe uma notinha, né? A nota de O Apgar. Apgar. Isso que indica como que tá o funcionamento, né, de todo o organismo, tal, do bebê. E o bebê tem que ser assim, geralmente é 8, 9, 10, né, quando muito 7. A Annalisa nasceu com a notinha 2. Ela nasceu praticamente morta, toda meconizada, toda marronzinha, assim. 5 minutos depois, a nota dela foi para 9. Foi um milagre, né? Mas o meu parto, que foi tão idealizado, sonhado, vou estar com a doula. Eu fiz playlist no Spotify das músicas que eu ia ouvir enquanto eu estivesse em trabalho de parto. Eu tinha a mala maternidade e a mala do parto. Na mala do parto, eu tinha o roupão que eu ia usar. Eu fiz tudo que eu pude no sentido de idealização. Mas foi tudo uma loucura, uma correria, o banco do carro se sujando de mecônio, a gente correndo. Foi, uma loucura, assim. Tipo, foi tudo como eu não planejei. Interessante, porque é errado planejar? Não. Não. Na verdade, faz parte, né? Se a gente não sonha, não idealiza, também tem alguma coisa errada, né? Sim. Você não se prepara para esse momento tão legal. Porém, eu acho que a grande questão aqui é sabermos lidar com essa frustração de uma forma de que Deus está ali na frente. Essa de flexibilidade, que né? é muito importante. Ela é muito importante para a nossa saúde mental mesmo, Sim, né? Nossa sim. saúde emocional, porque você poderia olhar para tudo isso e falar assim, puxa, sou frustrada com isso. Quem sabe um próximo dá certo. Não, esse deu certo. Eu acho Gente, a cesárea salvou a vida da minha filha. E me salvou, porque além disso, dela ter nascido nessa condição, eu tava mal o dia inteiro, o meu útero não contraía, não estavam conseguindo me fechar, vazou muito sangue. Enfim, me expondo totalmente aqui. Eu evacuei em toda a mesa cirúrgica, porque eu tava muito mal naquele dia, de diarreia, vômito. Eu fiquei muito mal. Botaram Muito ela no meu fraca. peito e eu comecei a apagar. Eu só ouvi o Geise falando, o que tá acontecendo com a minha esposa? Assim, foi o caos, né? O momento do nascimento dela foi, assim, muito tenso. Mas salvou a vida dela, salvou a minha vida, né? E
E é interessante que eu tinha certeza que eu ia ter problemas na amamentação, porque todo mundo fala, né? O parto é o de menos, o problema é a amamentação. E aconteceu uma coisa muito louca comigo, que quando eu tava lá, eu orei muito para que Deus preparasse a equipe, porque eu não paguei os profissionais, eu fui de plantonista, quem tava lá, né? E eu orei muito para que Deus preparasse quem eram os profissionais que estariam lá. E eu lembro que eu tava tão... Eu entrei em trabalho de parto, né? Comecei a ter contrações e tudo mais, aquela dor horrível, né? E eu lembro que eu entrei assim lá no setor do hospital e eu falava assim para as enfermeiras: tu sabe que tu tá na equipe de Deus, né? Elas, hã? Eu orei para tá os melhores aqui, e se tu tá aqui, tá na equipe de Deus, tu é uma das melhores. Bêbada, né? Bem louca, né? E realmente, assim, Deus preparou uma equipe incrível e 2 profissionais falaram a mesma coisa pra mim. A Mary, eu contei pra vocês isso, né? A própria obstetra, ela pegou na minha mão e falou assim: eu vou fazer um parto lindo. Eu sei que você sonhava com um parto normal, mas eu vou fazer uma cesárea linda. E eu quero te falar uma coisa, eu também sonhava com um parto normal quando minha filha nasceu, mas não teve como, eu tive que fazer uma cesárea, mas depois eu me realizei na amamentação. Eu guardei aquilo. Um tempinho depois veio a enfermeira. A enfermeira falou pra mim: tu queria muito normal? Eu falei: eu queria muito que fosse parto normal, mas tudo bem, né? Enfim, vamos lá pra cesárea, tudo naquela correria. Ela falou: deixa eu te falar uma coisa, quando eu estive grávida, eu queria muito parto normal. Eu sou doula também, além de enfermeira. Mas não pôde, eu tive que fazer uma cesárea, mas depois eu me realizei na amamentação. Eu fiquei, gente, será que eu tô... Elas falaram a mesma coisa, e foi o que aconteceu comigo. E eu percebo muito assim, ó, às vezes... Dá muito ruim o teu parto e tu se realiza na amamentação. Às vezes você tem um parto dos sonhos e tem uma dificuldade na amamentação. Às vezes os 2 é uma benção, às vezes os 2 é difícil. É muito particular, assim, a experiência, né? Mas é bem importante ter essa flexibilidade, porque as coisas nunca saem como a gente imaginou. Eu acho que esse é o cerne da questão, né? A expectativa versus a realidade, né? É sempre... Ou sempre não, mas se não houver essa flexibilidade ou essa... Puxa, você se alegrar com o que está acontecendo, embora seja diferente do que a gente sonhou, se não houver isso, a gente sempre vai ser uma pessoa frustrada. Por quê? Porque a maternidade, ela é surpresa atrás de surpresa. Imprevisível. Mas ontem eu falei uma coisa pra Cal, de uma situação lá da Analisa. Eu falei: Cal, deixa eu te falar uma coisa. Na nossa vida como mãe, a gente vai ter várias coisas que a gente vai dizer que a gente nunca vai fazer, ou que as coisas vão ser de um jeito. Mas assim, ó, acontece. Vão acontecer várias vezes da gente projetar uma coisa e sair completamente outra diferente. Porque é o que a gente consegue fazer. Porque a gente tem uma diferença entre aquilo que a gente espera fazer e aquilo que a gente consegue. Tem situações que a gente não consegue. Não tem como tu evitar uma cesárea, não tem como tu... Por exemplo, tem pessoas que não têm leite, vai fazer o quê? Aí a pessoa entra numa culpa, num processo tão ruim, que poderia ser bom, porque ela quer amamentar, se sente cobrada, porque tem... Mas às vezes a pessoa não consegue. E julgada, não tem como. né? Exatamente. Porque, meu Deus, se tu dá chupeta, se tu não não pariu de parto normal, se tu dá mamadeira, se tu não amamenta, tu é assim, ó, a pior mãe do mundo. É louco. Mas sabe que isso, não sei, isso é meio novo, sabia? Porque eu não lembro disso, por exemplo, na minha época, eu não lembro. Bom, ninguém tava grávida também perto de mim, né? Eu era a única. De chupeta? De chupeta, mamadeira, não dá leite da Não, peito, mas não. Deus o livre, não dá mamadeira. Não, hoje, né? Há pouco tempo. É o apocalipse. Eu digo isso não porque sei também, os meus eu tava com uma pessoa, não vou expor quem é, mas que tava com o bebê, a gente foi visitar, e aí eu fui fazer um story, assim, né? Isso é o que dá. Não! Eu lembro, eu tava junto. Tira, deu. Ninguém pode saber que eu tô dando mamadeira. Daí eu falei, como assim? Mas quem é o fiscal que vai te punir severamente se você... Eu fiquei tão assustada com aquilo que eu fui indignada pra cadeia. Eu falei, não, beleza, tá, acho que a mamadeira tava meio que atrás, ou eu tava dando, alguma coisa assim. E aí, depois eu fui pra casa, eu fui pensando, eu falei, não, eu preciso mandar um texto. Eu falei, seguinte, fulana, o filho é teu. Sim. O filho é teu, o pediatra é teu, a vida é tua, a família é tua, teu marido Se liberta, é teu. né? Para com claro isso. Que tem as recomendações, tal, né? Por exemplo, é o ideal, a amamentação é o ideal por Isso. várias Exato. questões. Mas às vezes a pessoa não consegue. Exato. Vai fazer o quê? Que era o Exato. caso ali, né? Tipo assim, poxa, é preferível mentir que tá dando peito do que, tipo assim, assumir que... Sei lá, assumir, não é assumir, mas... de você, às vezes, até expor isso no sentido de, poxa, olha, né, Deus providenciou outras formas e tal, glória a Deus e tal.
por um medo excessivo do que vão pensar. E quem pensa não pergunta também, né? O porquê, ou o que está acontecendo, né? É que o desejo de todas é ser uma boa mãe. Essa que é a verdade. A gente tem o desejo de ser Mas suficiente. o que é bom e o que é suficiente? Mas aí é que tá. A gente tem o desejo de ser suficiente para aquela criança e tal. E aí, quando as pessoas colocam um padrão e a gente não consegue, em alguma medida, ser aquilo, dá uma frustração horrível, porque tu pensa, poxa, eu não posso amamentar o meu filho, né? Eu, por exemplo, o Samuel eu amamentei até 7 meses, não lembro agora quanto tempo. Mas a Elisa, como eu voltei para a faculdade, enfim, eu estava num momento bem assim, né? Voltei para a faculdade e tal, e dei bastante estresse, secou meu leite. Gente, eu botava ocitocina aquele no nariz, eu fiz de tudo para poder dar, até porque financeiramente é melhor, né? Claro. Mas assim, eu não tinha o que fazer. A menina berrava. Eu falei, gente, não tem. Ela tinha 4 meses, eu acho que, né? Tive que dar mamar. Não era um desejo meu estar naquela situação. Mas o que eu ia fazer? Não tinha. E tem pessoas que passam por isso e aí se sentem muito culpadas, julgadas, né? Fazem escondido. Olha a pessoa se sentir, imagina que prisão a pessoa de fazer uma coisa escondido. Eu tento até, assim, eu tava até conversando com o Geise hoje, assim, porque, enfim, eu tenho o meu Instagram pessoal e eu posto, né, fotinho, videozinho da Annalise e tal, mas eu tenho tentado tomar cuidado para não contar detalhes de como as coisas são. Por exemplo, faz um tempinho que a Annalise ficou doentinha, mas eu não compartilhei, só nas minhas melhores amigas, que são pessoas que já saberiam mesmo e que é até bom que saibam, porque me ajudam em oração, de outras formas. Leva sopa. Foram lá, me fazem, né, ajudam demais, mas eu não compartilhei com todo mundo, assim como eu tento não compartilhar, por exemplo, ninguém sabe a rotininha de sono dela. Me perguntam muito quando eu abro caixinha de perguntas se ela dorme a noite toda, quantas vezes acorda. Vocês sabem, eu compartilho com vocês sem nenhum problema, não é um mistério. Mas ali tem muita gente que não faz parte da minha vida e que eu acho que gera muita comparação, sabe? Exato. Esses dias eu mesma me peguei. Tem uma blogueira lá que eu acompanho, eu gosto de seguir ela e a bebezinha dela acho que tem 1 mês e meio. A Annalise, hoje, quando a gente tá gravando, tá com 3 meses. E a bebezinha dela dormiu esses dias 12 horas, com 1 mês e meio. Eu pensei, meu Deus, a minha filha tem algum problema, porque ela não dormia com 1 mês e meio, 12 horas, nem agora Mas ela é que dorme cada 12 horas. criança é uma... Isso, então assim, acho que as redes sociais geram muito disso também, né? Aí tu pensa, meu Deus, meu bebê tem algum problema, tal, e nisso vai roubando até a paz, a alegria. Começa a achar os problemas, né? Que nem existem, tu cria problemas, paga o curso para resolver os problemas que não existem. Tipo isso. Sim. E assim, meu Deus, eu louvo a Deus pela minha pediatra. Minha não, né? Que eu não sou criança, mas a pediatra da minha filha, ela é muito raiz, sabe? Eu já compartilhei com vocês, né? Como é legal encontrar profissionais assim. Ela é sempre... Não, essa aí é interna. Não dá pra falar. Ela que é nós muito já raiz. vamos ser julgadas. Tem que... Deixa pra lá. Sim. Ela é, tipo assim, ela é muito... raiz, assim, como é legal, sabe? Porque tem muito profissional cheio de frescura mesmo, que quer vender, quer ganhar em cima das pobres famílias. Que E a foi gente tem até o cuidar caso com desse, né? isso. Não precisamos dizer o que é, mas você foi perguntar sobre uma coisa que é vendido, um curso, um tipo Isso. de coisa lá que ensinam a fazer e tem que fazer, e quem não faz é complicado, né? Sim. E aí a Cal foi perguntar pra ela né, o que ela achava e tal, e a mulher mal sabia o que era, né? Ela falou, isso aí é frescura, coisa que inventam hoje em dia. Enfim. Não, e fora que assim, a Cal trouxe essa questão das redes sociais, e é muito real, né? Essa questão do julgamento, das coisas como se desenrolam hoje no mundo adulto, também acontece com relação às crianças. Agora, esses dias, a gente segue uma pessoa, e a Larissa, não vamos falar quem, porque não é motivo de orgulho, mas a gente segue uma pessoa, e a pessoa foi dar um medicamento para a criança, e gravou, filmou, sei lá, porque cargas d'água, porque ela faz coisas que não tem sentido, né? Enfim. Mas aí ela gravou e as pessoas se revoltaram com ela. E o argumento era, como é que você está invadindo o corpo da sim. criança? É uma falta de porque ela respeito, porque ela não quer não era esse medicamento, era o negocinho, e nebulizador. ela apareceu, a nenê chorando e ela tentando fazer o nebulizador. Isso, Com calma, isso. mas assim, não, meu Gente, filho, sei o quê. Só que, óbvio, o nenê invadindo chora, né? o corpo da criança. E aí ela por recebeu falta de vários, uma invasão, como você pode fazer isso, é um abuso que você tá Nossa, fazendo e Gente, tal. não pode dar medicamento pro filho. Agora tu vê o grau da loucura que as pessoas estão entrando, entendeu? Gente, qualquer criança que tu vai dar qualquer coisa vai chorar, porque a criança... Claro. Quem é o adulto da história? É eu. Acho que tem um equilíbrio. Por exemplo, assim, ó, eu faço lavagem nasal
nasal na Annalise todos os dias, né? Desde bebezinha, bem quando nasceu, aquela com a seringa. E o bebê odeia isso. Vocês já viram fazendo o berreiro que ela faz, né? Agora ela tá gostando um pouquinho mais, que tá se acostumando. E eu tento, de uma maneira minimamente acolhedora, mostrar pra ela que é claro, de unicórnio. Eu falo, olha só, Mas pra o que ver ela se ela tava entende. fazendo era bem de boa, né? Não, ela... Explico pra ela, ela não tá entendendo nada, mas eu explico pra ela, porque daqui um pouco ela vai entender. Ó, a mamãe vai fazer a lavagem nasal, é ruim, mas tira todas as cacacas de dentro do nariz. Ela não tá entendendo nada, mas eu tô tentando mostrar pra ela que vai acontecer alguma coisa, pra não pegar de susto, né? Mas assim, berrou, não berrou, eu vou fazer a lavagem nasal, porque é minha filha, eu que mando, eu que tenho autoridade, minha mãe Isso, mandou em mim, agora é minha vez Mas de pra mandar. te ver, as pessoas E é o tão melhor. louca. E é Exato. o As pessoas tão melhor, é por louca. amor e tudo mais, né? O que que é importante nisso tudo? A gente precisa ser mães. Eu acho que começa na gestação, pela grande... não é só a gestação, acho que antes mesmo, quem pensa e sonha em ter um filho e tal, já cria, né? A gente já cria toda essa fantasia e é muito legal, acho que não tem nada de errado Faz nisso. parte, né? Faz parte, a gente tem que sonhar mesmo de ser o melhor parto, de ser o melhor momento, vai dormir a noite toda. Eu acho que é isso. Agora, óbvio, busque informações com quem, para até você não ser pega de surpresa. Mas eu acho que a grande questão aqui, que não envolve só os primeiros dias do bebê ou a gestação ou qualquer coisa, mas a vida da mãe, ela é uma surpresa, né? Então, se a gente não, eu acho que parece que Deus faz dessa forma, né? Meio que muda os nossos planos desde o começo, que é para dar aquela chacoalhada e dizer, minha filha, vamos com calma. Tu precisa confiar em mim, busque em mim, né, sobre tudo que vai acontecer, porque os planos a gente pode fazer, mas se a gente não estiver aberta a alterações, cara, nossa, eu com os meus filhos, 12, Aberta a morder a língua, né? isso. E também com coisas que você não esperava do seu filho, por exemplo, que não é a tua fase ainda. Mas meus filhos, eu garanto a minha educação. Porque, enfim, a gente está trabalhando para isso. A gente, né, ama eles, a gente ensina a Bíblia. Enfim, e tem coisa que acontece que eu falo, gente... A minha mãe tem uma expressão que eu acho muito engraçada. Aqui? Não é mal educado, é mal aprendido. Que educado foi, não aprendeu. É mal aprendido essa criança. Porque tem uns que são mal educados, E mas faz outros são mal parte do aprendidos. processo de desenvolvimento errar e acertar, Errar, né? acertar, exatamente. Então, por isso que é muito importante, porque a questão aqui é como nós vamos lidar quando os planos der tudo errado. Essa que é a questão. Quando a gente não teve um parto como esperávamos, como a gente vai lidar com isso? Os primeiros dias estão sendo super difíceis, o peito tá rachando. Como é que a gente vai lidar com isso? Porque se você olhar para isso e falar assim, eu sou uma péssima mãe. Você sempre vai, porque isso vai pro resto da vida. Hoje acontece coisas lá em casa que em primeira instância eu penso, não foi isso que eu planejei. Tipo assim, vontade, tipo, não, peraí. Aconteceu isso, é uma demanda nova, não esperava. Como eu vou lidar com isso? Às vezes eu me afasto para pensar. Como eu vou lidar com isso? Porque eu não esperava isso. Não foi isso que eu ensinei. E Mas tem coisa, rapidinho, né, que tu só vai entender quando tu viver mesmo, né? Eu achava, assim, um saco quando as mães falavam assim, ó. Tem muita coisa que a gente fala que nunca vai fazer e quando vê tá fazendo, né? As mães falavam assim, é só sendo mãe pra entender mesmo. É um amor que tu não vai entender, só sendo mãe. Privação de sono, cansaço, tu não vai entender. É só sendo mãe, eu pensava, tipo, estão se achando, né? Que as mães são as rainhas do mundo, que sabem tudo. E daí eu perguntava, algum conselho, né, pra mim, como grávida? Aproveita pra dormir. Eu pensava, que saco. Hoje, se eu vejo uma grávida, tudo que eu quero dizer pra ela é, amiga, aproveita pra dormir. De verdade, tá? Aproveita pra dormir. Tipo, tu se transforma naquilo que tu tanto falou, sabe? Sim. Porque realmente, hoje, eu admiro as mães muito, 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 muito mais do que eu admirava. Já admirava, mas agora tu sente na pele. E eu acho que dá um salto, assim, da gravidez pra quando nasce, né? Porque na gravidez é tudo muito idealizado. É muita expectativa. É baseado muito... só em expectativa. Exato. E, de repente... o vamos ver acontece. É do dia pra noite mesmo. Tu tá dormindo tranquila, feliz, a tua casa tá organizada e de repente a tua vida vira uma bagunça. Nasceu, explodiu, foi, nunca mais parou. E não tem sábado e domingo, né? Porque quando tu tem trabalho, tu espera o final de semana, tu descansa. Não tem, não para. Só vai parar quando a criança tiver 18 anos, eu acho. Que daí tu vai... Não, já parei. Já. Meu Deus, tipo, não... Vai não passar, tem fique tranquilo. Uma folga... Então, assim, é uma mudança muito grande. Por isso que eu acho que entra uma palavra, a Lari falou, né, flexibilidade e tal, e eu acho que eu vou usar até uma outra palavra, que é humildade, né? Acho que, às vezes, a gente é tomado de uma arrogância, assim, por causa da insegurança, né? Eu quero provar que eu sei.
cara, eu não sei, tipo, tô aprendendo, é tudo novo. E ter essa humildade de ouvir as pessoas, ao mesmo tempo filtrar com sabedoria, ter essa humildade de se permitir errar e de saber que você vai errar, né? Você vai se sentir culpada, você vai errar, você vai tentar acertar. Eu falei ontem pra Lê, eu pergunto assim, sempre pra Annalise, filha, você é feliz? Você tá feliz? O que a mamãe tem que melhorar? Fala pra mim, eu mudo, filha. O que você quer que eu faça? E o Geise fica, ai, Cauane, pelo amor de Deus. Mas é real, sabe? Será que eu tô fazendo certo? Tipo, e você ter, não precisa um nível de noia tão grande, mas você ter essa humildade de se precisar recalcular a rota, sentar com alguém mais velho e pedir conselho, enfim, acho que humildade ajuda a gente em tudo que é problema na vida. E não, eu ia dizer antes uma coisa que também a pessoa precisa entender o seguinte, que aquela criança não é uma projeção dela. Então, a gente idealiza e pensa assim, ela vai ter que ser assim, ou vai ter que ser assado. Seja isso quando é bebê ou até quando é grande. Ela é um indivíduo. E ela vai ter a personalidade dela, vai ter o jeito. Tem que construir isso. E ela, exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, para também respeitar o espaço daquele indivíduo, porque aquele indivíduo tem talvez vai ser uma criança mais agitada, talvez vai ser uma criança mais tranquila, e ela não consegue, a gente não consegue controlar, porque ela é independente de mim. Perfeito. Ainda que tenha muitos traços que a gente vai imprimindo como mãe, ela é uma outra pessoa. E eu acho que o pai e a mãe descobrirem isso, assim, que ela tem a independência dela, não tem a ver comigo. É muito saudável, porque aí a gente consegue se sentir livre, saber que o outro vai, né, à medida que ele for crescendo, ele vai ser responsável pelos atos dele, né? Mas ele já tem a estrutura dele, e ele é um ser independente. Isso é até uma conversa que eu tive algumas vezes com a psicóloga. E eu lembro que eu falava muito sobre isso, assim, né? Puxa, eu tenho muito medo de errar. Eu não quero errar, eu não quero chegar... Embora eu aconselhe todo mundo a fazer terapia, mas assim, eu não quero que meus filhos façam terapia e seja igual eu. Como tipo diz assim, minha mãe, vai lá pagar a terapia para falar mal da gente. A gente mesmo paga para falar mal da gente. A Ana Sui, que é uma psicanalista, ela fala, só existe uma forma de seus filhos não precisarem de terapia. Não tenha filhos. Sim, com certeza. Mas eu brinquei com ela, falei assim, poxa, eu não quero chegar em algum momento da vida e ter os meus filhos aqui falando, minha mãe errou, isso marcou minha história e tal. E não por minha imagem, mas porque eu não quero errar com eles, sabe? Sim. Eu não quero marcar a história deles com coisas que eles vão ter que tratar e que tá impedindo eles de desenvolver e de serem saudáveis e tudo mais. E aí, nessa conversa, eu tive uma conversa com ela falando sobre isso, né? Que eu não queria errar e tal. Várias, né? Na verdade, não foi só uma. Várias. E, inclusive, é no workshop que ela teve aqui. Puxa, tu ia amar. Só que tu não era mãe faz tempo. Isso faz uns 4 anos, né? Que 4 anos, 3 Larissa? anos. Foi antes da pandemia e foi bem antes. Ah, eu Então, tava. foi antes da pandemia. Não, é que ela fez 2. Ela fez um agora. Ah, tá, porque teve um agora, Ah, pouco. não. E Foi teve de um há mãe? muito tempo. Que Não, mas faz foi a primeira vez que ela Foi veio. a primeira vez que ela veio. Ah, porque ele também falou sobre isso. E aí a gente abordou um pouco sobre essa questão do o que é errar, o que não é errar, né? Que dessa vez ela falou sobre perdão, a gente parar, pedir perdão, recalcular e tal, né? Mas o que eu estava falando, né, que sobre, enfim, que eu converso muito com ela lá no consultório é sobre assim, ó, porque ela me ensinou sobre a expressão da criança, né? A criança, ela precisa ter espaço de expressão. Então, o que acontece? Muitas vezes, a expressão da criança não foi uma expressão que eu considero, julgo, que ela poderia fazer, por exemplo, na frente das pessoas. Então, não, tu não sei o que. Mas, isso eu não tô falando de pecados, tá? Estou falando assim, por exemplo, sei lá, chutou a bola, fez alguma coisa. Chorou. Não, já sei. Por exemplo, lá em casa, o Zion às vezes sai do banho pelado e começa a dançar de toalha, assim, tipo, sei o quê. Coisa que eu falo, gente, misericórdia. Porque se tiver, por exemplo, na casa da minha mãe, do meu pai, né, dos avós, meu Deus do céu, meu filho, né? Então, é uma expressão, mas uma expressão do quê? Eu posso dizer filho? Só sair de bermudinha, cueca, né? Eu posso ajeitar essa expressão, mas ela falou assim, cuida para você não inibir uma expressão. E aí, por exemplo, isso eu desenvolvo muito com eles. Então, eu vejo alguma coisa, eu potencializo essa coisa. Eu vejo uma expressão, eu potencializo essa expressão. No sentido de, uau, ou rir, ou meu Deus, ou me assustar, ou participar dessa expressão. E aí, conforme, óbvio que os pais, ele tem
eu acho que faz parte, né, de abrir caminhos também para uma possível profissão, para apontar para algum lugar onde talvez ele vai sonhar e tudo mais, a gente lá em casa faz muito isso, assim, de pensar, vamos dar todas as possibilidades para essas crianças. Não vamos escolher o que elas vão fazer, mas vamos dar todas as possibilidades. Então, eles fazem inglês, eu quero que eles se envolvam em algum esporte, eu quero que eles vão atirando para algumas coisas que eu percebo que é através das expressões. Então, por exemplo, Zion. Zion é extremamente artístico, assim, né? Ele tem o mundo dele, até as formas como ele lida, por exemplo, com o quarto dele é completamente diferente do Joshua. Completamente. O Joshua é todo metódico, todo certinho. Ele não vai pro banho sem a toalha. O quarto dele é arrumado, as coisas são cheirosas. E ele escova o dente, passa desodorante, tudo. O Zion, gente, sério. Assim, às vezes eu falo, filho, troca tua roupa. O Samuel e a Elisa, vai, a não sei mesma o quê. coisa. Ele senta, ele põe as pernas pra cima e canta uma música pra tirar a bermuda e não sei o quê. Daí ele joga a bermuda e cai em cima do armário, daí e let it go. E tipo, ele tem um mundo dele, ele tem um momento dele. E às vezes eu fico, meu filho, vai, Zion, vamos, Zion. E tipo assim, é dele, ele tem o mundo dele, tem o espaço dele. Em compensação, assim, você vai ver ele muito mais sensível, ele é muito mais observador. Geralmente ele a ama, nossa força é a nossa fraqueza, Exato. e a nossa fraqueza é a nossa força. ele ama as artes, ele contempla, Ele ama se bebês, emociona, né? Ele ama pega os bebês no colo. Tudo pra ele é muito fofo, tudo pra ele é muito grande, é muito lindo, sabe? Então você vê assim, existe um apontamento pra algo que eu não sei o que ele vai ser. Mas, por exemplo, tudo que ele fala, mãe, quero aprender. Agora tá na onda do DJ. Puxa, que legal, né? Vamos ver, vamos orçar uma mesinha de DJ e tal. Ele tá tocando, ele tá pirando. Ele vai ser DJ? Não sei nem se eu quero isso, mas são coisas que vai desenvolvendo áreas que, por exemplo, eu acho que é muito difícil você viver de algumas áreas, como, por exemplo, a área das artes. Se você é muito, muito bom, reconhecido, você cresce, mas se não, é difícil, né? Não é tão fácil, talvez, como algumas áreas que tem uma demanda, enfim, mercado e tudo mais, né? Mas se você é muito bom, você vai. Então eu penso assim, tem coisas que eu falo, filho, mas você não quer pensar em outra área? Uma coisa exatas. E ele olha pra mim, tipo assim, não, eu não me vejo nisso, né? Agora, o Joshua é completamente diferente. Então, ele é metódico, ele é certo, ele calcula, ele é todo empreendedor, ele fala, ele é desenvolto, comunicativo. Então, é outra área. Então, aí você pensa, o que eu quero para os meus filhos? Eu vou botar eles todos no mesmo pacote e dizer, meus filhos têm que ser assim, fazer isso aqui que eu sonhei com eles. Puxa, olha o que nós vamos perder. E justamente por perder a individualidade, a expressão. E Deus tem um propósito na vida de cada um. E colocou aquelas capacidades, habilidades e dons de acordo com aquilo que ele quer fazer através da vida, né? Eu lembro que perguntavam muito na gestação, será que vai ser a cara do pai, a cara da mãe, essa coisa toda, né? E eu lembro que eu falava assim, meu Deus, ela não vai ser nem uma mini Cal e nem um mini Geise, né? Ela vai ser a Ana Liz, ela é única, ela vai ter uns traços só dela. Claro que, igual ela falou, né? É impresso no bebê as características, a cultura da família, mas observar essa singularidade é fundamental, porque senão a gente rouba da pessoa ser quem ela nasceu para ser. A gente já foi parar lá na infância. Pois é, não nós era já sobre pulamos bebê. assim, do bebê pro... Não, é as expectativas que a gente coloca, né? Se a gente não tiver assim, essa habilidade de quebrar expectativas em nós, para que nossos filhos sejam individuais, sejam eles, Deixa eu a gente vai... puxar uma coisinha dentro disso aí. Não sei se vocês querem puxar para outro lado, mas queria falar uma coisa que, assim, para mim tá fazendo muito sentido, que é a importância da rede de apoio nesse tempo, né? Que acho que tá dentro desse assunto de humildade. Porque, não quero ajuda, não quero que ninguém opine, não quero que ninguém dê pitaco, tenho que me virar. Cara, é impossível. Impossível. É bem vergonhoso, às vezes, tu ser ajudada, né? Às vezes é vergonhoso, constrangedor tu ter que pedir ajuda. Tem que pedir, me manda uma marmita, por favor, pode vir aqui, segurar um pouquinho ela para tomar um banho. É constrangedor em alguns aspectos. Mas, cara, se você não tem isso... E assim, a gente fez um episódio bem legal sobre amizades, né? Quem não assistiu, enfim. Eu recebi algumas mensagens... Assim, até me assustei com a quantidade que teve de casos parecidos de pessoas falando, olha, eu tô vivendo um tempo parecido com o teu, que é o puerpério,
E esse assunto de amizade pegou pra mim porque eu sou extremamente sozinha. Não tenho ninguém sim, pra me sim, ajudar, pra mandar uma marmitinha, pra vir aqui me ajudar, dar um grau na casa, pra pelo menos me fazer companhia. Meu, como isso é uma coisa que pega, né? Não sei como é que foi pra vocês. Mas eu acho que também tá ligado àquilo que tu falou antes, que é a questão do orgulho. Né? Foi isso que tu falou? De ser humilde, né? Isso. Porque às vezes a gente até tem, mas a gente não se sente, como é que eu vou dizer, livre, né, para pedir aquela ajuda ou aceitar aquela ajuda, né? Às vezes a gente sabe que a pessoa está precisando, tu oferece, a pessoa, não, capaz, não quero nem te incomodar. Até E por aí, causa da casa, que às vezes a casa não tá no sente lugar, com a vergonha, roupa. né? Não tá bem vestido, sei lá, enfim. É muita Então, vulnerabilidade, né? Daí tu É tem, às normal vezes... a gente... então, mas eu acho que a pessoa precisa entender que ela não tem que sentir vergonha nesse momento. É muito melhor ela receber uma ajuda, ela deixar de ter esse orgulho, né? Ser humilde e receber uma ajuda. E de quem tu tá recebendo, não sei, né? Pessoas normais, por exemplo, quando me pedem, tem algumas mães pertinhas, assim, né? Perto de mim, mães de pequenos. Como a gente se sente útil? Puxa, ela lembrou de pedir pra mim. Olha que legal, vou fazer o meu melhor. Pelo menos eu sempre penso, não, pode vir aqui me ajudar? Não, eu vou passar, comprar um café, vou levar. Porque eu penso, puxa, que legal, quero que me chame outras vezes, né? Então, também quem ajuda, mas a cabeça de quem tá ali no meio do turbilhão Não é tipo consegue assim, perceber. cara, as pessoas estão vivendo outras coisas tão maravilhosas, vão vir aqui, ficar comigo. E até uma dica pra quem tá ouvindo e não tem filhos. Hoje eu penso, meu Deus, eu visitei minhas amigas tudo errado, eu fiz tudo errado. Hoje eu sei quais são as reais necessidades. Eu lembro de uma amiga que eu fui visitar, que eu não tinha filho ainda. Eu fui visitar ela. Eu não levei nada pra coitada. Eu sentei lá, ela arrumou um cafezão com um bebê pequeno. Eu fui embora, eu não lavei a louça. Tipo, eu não peguei o bebê um pouco no colo e disse, amiga, vai tomar um banho. Eu fiz tudo que, tipo, eu fui... Você foi a estrela. Eu não sabia, entende? Eu não Sim, conhecia a necessidade. Hoje, eu sei como eu poderia ajudar. Claro que cada pessoa recebe ajuda de um jeito, né? Mas hoje eu faria tudo diferente, sabe? Porque realmente a pessoa ela fala pra ir lá visitar você. Daí tu pensa, meu Deus, tá, eu tenho que limpar a casa pra receber a pessoa, eu tenho que comprar alguma coisinha pra receber a pessoa. Não, já fala assim, ó, eu vou levar uma coisinha pra gente comer, tu não se preocupa com a casa, eu aproveito e já passo uma vassourinha pra ti, eu vou pegar o bebê um pouquinho no colo, se tu quiser tomar um banho. Tipo, hoje eu sei como é gostoso. Pessoas que entendem isso e eu fiz tudo errado, né? Então, acho que é legal até perguntar, assim, né? Como que eu posso te ajudar? E às vezes a pessoa vai dizer, ai, não tem nada pra fazer. Então, já vou te dizer, ó, às vezes a pessoa precisa que tu pegue um pouquinho no colo pra fazer um xixizinho, tomar um banho, leva uma coisinha pra pessoa não precisar se preocupar em te receber, tal. Às vezes tem gente que tá ouvindo aqui que não tá passando por isso, mas também não sabe como se portar. Como se portar, Nossa, eu fazia tudo muito errado. Por exemplo, o lance de pegar nas mãozinhas do bebê, né? As pessoas vêm e já vão pegando nas mãozinhas do bebê. Eu fiz isso a minha vida inteira. Achei que não tinha nenhum problema. Hoje eu entendo o perigo que é toda a população brasileira pegar na mão da tua filha e ela enfiar na boca. Sim. E aí, né, adoecer. Então, assim, é um mundo de coisas, pra mim, novas que eu nunca prestei atenção antes. Eu penso, meu Deus, eu fiz tudo errado até hoje. Por isso é legal, né? Quem não tem bebê... Se contextualizar um pouco esse universo, porque quem não ajuda, daí pelo menos não atrapalha. Não, e o quanto marca a pessoa que tem essa atitude, né, de amor, assim, o quanto aquilo, tu até passa a ter um outro vínculo com aquela pessoa. Eu lembrei de uma situação até com a Lari, ela vai lembrar agora, a gente tem uma amiga em comum, que na época era em comum, mas a gente não se conhecia. É uma pessoa, que é a Bárbara, que até faleceu agora, né, o ano passado. E a Bárbara sempre falava a respeito de uma situação que ela viveu com a Lari, quando ela teve o neném. Que elas não tinham proximidade, mas as pessoas pensam, mas eu não tenho tanta intimidade. E que a Lari apareceu um dia lá e fez uma faxina na casa dela. Então, aquilo para ela marcou a vida toda, né? Tanto que, quando eu conheci a Lari, a primeira coisa que ela me falou, poxa, conheci ela, ela contou essa história. Era uma coisa que ela tinha um afeto por uma atitude de uma pessoa que não era próxima. Né? E aí, às vezes, a gente fica naquele constrangimento. Mas mesmo que você não seja próximo, tem essa atitude que gera um laço de afeto e de amor, né? De cuidado, assim. Interessante, né? Eu lembro desse dia, eu levei um balde, um monte de... Nossa, que legal. Do nada. Cheiro, pano, vassoura, não precisou de nada. Só falei assim, se tu puder, fica só num lugar e fica lá.
Igual a Lari chegando lá em casa. Esses dias ela entrou, nem me deu oi. Onde é que tá a panela de pressão? Sim, abriu a porta. A panela de Eu pressão. falei, tá ali, pode pegar. Mas eu acho que é isso, né? Muito, muito legal. Agora, o papel das amigas, né? Mas tem o papel do pai, assim. Supriu tuas expectativas, o Geise? Ai, gente, Geise, te amo. Muito. Inclusive, o Geise está agora com a Annalise. Tá, Cadê? senão Tinha eu que Então, gostaria deixa eu dizer pra que- ele trazer aqui. Chama ele lá, amiga. Não, eu mando mensagem aqui. Eu mando Tá. mensagem. Não, mas assim, nossa, como deve ser difícil. E aí eu quero honrar nesse momento as mulheres que passam por isso sozinhas, né? É verdade. Mães solteiras, ou que às vezes o marido, né, não é um homem de Deus, é uma pessoa difícil de lidar. Assim, toda a minha admiração e o meu desejo de força, paciência, confie em Deus, porque Ele vai cuidar de você, né? Porque é difícil com o marido, né? Imagina quando você vive, assim, uma situação de não ter uma estrutura, né? Eu tô tendo muita rede de apoio, eu tenho muita ajuda. Eu vejo, assim, o quanto Deus me privilegiou mesmo. A minha mãe ficou o mês inteiro, primeiro mês da Annalise, ela ficou aqui em Joinville, ela não mora aqui, né? Ela ficou cozinhando, cuidando da casa, me ajudando. Agora, esses tempos, a Annalise ficou bem doentinha. Minha irmã, que mora numa cidade vizinha, veio pra cá. Ela e o meu cunhado passaram o final de semana ajudando a gente, tal, fazendo comida. Assim, eu tenho muita ajuda, tenho vocês. E é difícil. Eu imagino quem não tem, né? Mas assim, em relação ao Geise, ele só não dá mamar, porque o amamento ele não tem o peito, porque ainda se fosse com a mamadeira ele daria, né? Ele, assim, e como é junto. importante dar esse espaço. Eu tenho uma característica que tinha tudo para dar ruim, que é de fazer e não deixar a pessoa fazer. Eu faço isso com a casa, às vezes. Eu já fui, já larguei, já fui, já botei roupa pra lavar, já estendi. E eu lembro que a irmã do Geise, minha cunhada, uma mulher de Deus, ela me deu esse conselho antes de eu casar. Ela falou, não faça tudo, dá espaço, mesmo que ele faça um pouco errado, um pouco mais devagar, tal, porque senão tu vai se sobrecarregar. Eu guardei isso no meu coração. E hoje, o Geise participa da casa naturalmente. A gente divide as funções. Claro, eu tenho um pouquinho mais de habilidade, sou mais agilizada, mais rápida, mas eu não deixo que ele deixe de fazer, porque senão eu vou me sobrecarregar. Sim. E Com com o a bebê Annalise, também. eu precisei desenvolver isso, sabe? Então, ele faz tudo. Ele que dá o banho, ele troca a fralda, ele dá remédio, ele sabe Participa acalmar. Às de vezes tudo. acalma mais do que eu, porque às vezes ela tá tanto tempo ali comigo, eu tentando mamar e não é, e tal. Vai pro colo dele e a bichinha se acalma, né? Então, assim... Até o Dani comentou esses dias, o marido da Lê, né? Não seja aquele pai que pega o bebê e já fala, ai, pega de volta. Chorou, né? entrega de volta. Claro, às vezes ele faz isso porque às vezes é o mamazinho ali que ela precisa, né? Mas não, ele é incrível. Mas acho que tem muito disso. As mulheres às vezes não deixam, não dão espaço. E depois reclamam, né? Porque eu vejo muito Isso. isso, assim. A mãe não dá espaço e daí depois reclama que também não E vem. ele vai fazer de um jeito diferente, mas deixa ele se descobrindo ali, né? Por exemplo, quando a Annalise faz aquele cocôzão que tem que trocar toda a roupa e tal, eu já sei que quando o Geise vai trocar essa fralda, ele vai levar um bom tempo, porque ele é bem mais devagar pra achar as coisas e trocar toda a roupinha. Meu Uma coisa Deus, que eu faria... Mela um dedo, mela no outro. Tadinho, e ele é muito azarado, Geise, porque ela vomita nele, ela faz cocô nele. Tipo assim, ele é muito engraçado, assim, a gente ri porque parece que ele é o escolhido lá em casa, né? Mas, mesmo que demore um pouco mais, que às vezes tá uma coisinha meio, né, atrapalhada ali, tem que deixar, porque é um vínculo que é construído com o pai, né? Ainda mais quando é uma menina, é fundamental essa figura do pai, né? Agora sim, eu acho que vamos reta final. Eu tenho um assunto que eu acho que a gente poderia fechar com isso, que é como mulher, assim. Não sei se tem algum tipo assim, se existe algum padrão do tipo assim, puxa, a maioria das mulheres começaram a voltar algumas coisas. Porque assim, eu lembro, por exemplo, de chegar um momento da minha vida, assim, eu tive um meio seguido do outro, eles têm 2 anos e pouquinho de diferença. Então, quando um tava com 1 ano e pouco, eu já engravidei e tal. E então eles não. E aí o que acontece? Eu tava com 2 bebês, né? Um de 2 anos e um tinha acabado de nascer. E então eu estendi minha maternidade ali um pouco mais, né? Ali os primeiros dias. E eu lembro que eu cheguei um dia assim, pensei, gente, eu não sei o que eu gosto de comer. Mas eu não sei. Eu lembro o dia que eu botei uma bolsa que não era bolsa de bebê. Sabe assim? Que muito meu bebê já não engraçado isso. precisava mais daquele monte de roupa, fralda, não sei o quê. Mas eu tava levando aquilo, estendendo e nem tocava na bolsa. Até que um dia eu falei,
puxa, eu tinha umas bolsas. Onde é que tá minhas bolsas? Aí cacei nossa, lá que legal. e botei uma bolsa só minha, assim, que só tava... Tu sente falei, até que parece que tem uma coisa gente. errada. Meu Deus, parece que faltou uma coisa, não é? Gente, isso então, deve ser assim, muito louco. E aí, poxa, o que eu gosto de vestir? Porque daí eu vesti, porque meu filho, o primeiro, amamentou até 1 ano e 4. Depois eu comecei a amamentar o outro, e foi até quase 9 meses. Nunca mais usou vestido. Então, assim, roupa fechada, tipo assim, coisa e tal. Demorei. Então, eu não vestia mais o que eu gostava. Vestia o que dava para botar as coisas para fora. Então, esse processo, até chegar o dia de eu descobrir de novo o que eu gosto, o que eu gosto de comer. O que eu vou sonhar agora, Que né? que eu Porque vou até então eu sonhar? só tava vivendo pra pessoa não sobreviver, Qual que pra é o meu criança estilo não de morrer. roupa, que não é mais agora que facilita botar as coisas para fora. Né? Então, Esse retorno. exato. Esse retorno da mulher. Até falando da área sexual e outras cocitas mais, né? Tipo assim, vida da mulher e tal. Acho que tu não tá vivendo isso ainda. Não, e nem perto. Fala tu aí, Letícia. Eu tô... Até que tu tá bem bonitinha. Obrigada. Tá bem, Tá bem. bonita? Obrigada, amiga. A estilosa. gente tá fazendo o que pode, né? Mas melhor parece que que esse dá. dia nunca vai chegar. Eu lembro, dá uma sensação eu lembro de que uma não vai chegar. semana que assim, nos primeiros dias tu realmente fazer xixi é um milagre, tomar um banho tipo assim, tá Um num spa. spa. Aham. E eu lembro de uma semana que eu fui na costureira mandar fazer uma roupa, eu fiz uma pregação que era perto da conferência, eu fiz comida naquela semana que eu não tava conseguindo cozinhar, eu tinha ido no médico e mais alguma coisa, eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu fiz Tô virando tudo gente isso. de novo. E assim, ó, eu lembro que antes a gente descia, eu e o Geise lá no prédio e entrava dentro do carro, botava a Annalise no bebê conforto, tipo, prestando atenção em tudo. Hoje a gente desce, vai botando ela, já vai conversando. Eu lembro a primeira vez que eu vim gravar um pod nosso com ela, toda apreensiva de que, meu Deus, ela tá lá com o Geise, será que ela tá bem? Será que ela vai morrer? Será que ela precisa de mamar? Hoje, eu acabei de lembrar que ela existe e mandei uma mensagem aqui pro Geise pra ver se tá tudo bem. Mas vai melhorando, Vai, tu nem se vai. acredita que a vida vai... Eu pensava, meu Deus, como é que vai ser os cultos com essa menina? E agora já vim vários, né? Então... acho que é um susto pra quem tá bem nesse começo, assim, parece que a vida não vai voltando, mas Vai voltar. eu ainda tenho muitos... Meu Deus, como é que eu vou voltar a trabalhar? Porque eu Mas ainda é não que voltei. eu acho que a pessoa também tem que se predispor a romper com algumas coisas. Porque existe um susto natural, existe uma apreensão até com respeito, por exemplo, a Cal falou do culto, né? Vira o culto e tal, tu fica ali calculando, né? Deus, será que vai ser... Mas a gente tem que Mas enfrentar nada como algumas ir ao coisas. culto e ver Tem o que que vai ir, acontecer. Tem que enfrentar, porque se não enfrenta, a pessoa vai entrando num ciclo. E nunca mais E sai. nunca mais sai. Eu conheço pessoas que, assim, nunca mais, tá? Não se sabe nem notícia se é viva. Porque se entregou naquela Não se sabe nem maternidade. notícia se é viva. Não, amigas, assim, que, sei lá, a criança tinha 4 anos, não saía de casa, tinha todo um cuidado, enfim, né? Então, assim, Misericórdia. tem que romper esse limite. E aí, com isso, muita coisa vai gerando. Por exemplo, Com nela certeza. mesma. Com certeza. Né? As amizades, não tem mais amigas. Ai, não tem daí, mais assim, intimidade com o quantas marido. mulheres falam assim, porque todas as minhas amigas sumiram na gravidez. Eu acredito que isso aconteça em alguns casos, mas às vezes a pessoa também não se põe, né, disponível para um relacionamento, para Claro. sair, porque é uma trabalheira. Ninguém diz assim, vai vir pro culto. Tu consegue assistir as coisas quando tu vem no culto, Cauane? Às vezes sim, às vezes não. Pois é, então E assim, quanto tempo demora pra gente sair, né, com o bebê, por exemplo? Quanto tempo antes você começa a se arrumar? Meu arrumar o bebê? Deus, dá uma preguiça. Existe sim um... não, todo é difícil. Só que mas ou tem você que- faz isso, ou você não... Ou vai Mas ficar um em casa o conselho resto da de vida. ouro que eu recebi, eu e o Geise, a gente definiu, assim, vai ser assim. Ela chegou depois. Ainda que ela seja um bebê, tenha suas necessidades, a gente não vai abusar da criança, tadinha, né? Mas ela se adapta à nossa rotina, não a gente a rotina dela. Eu acho que isso, assim, é muito importante, não só pela continuidade da vida dos pais, porque, claro, os pais também vão abrir mão de muitas coisas e se sacrificar por aquele bebê, mas para a saúde do bebê. Um bebê Exatamente. enjaulado, que não tem contato com a vida, que não vai entrando na rotina, que não vai aprendendo a se frustrar, porque, por exemplo, a Annalise, se começar a chorar lá agora com o Geise porque quer mamar, ela vai ter que esperar um pouquinho, não vai morrer de fome. Ela tem reserva, ela tem muita reserva, que ela é bem gordinha. Ela não vai morrer de fome. Então, essas coisas, às vezes a gente acha, ai meu Deus, não, mas eu tenho que me sacrificar
sacrificar em prol do bebê, mas você está sacrificando o bebê, porque a vida vai pedir isso. A vida vai Exatamente. ensinar a esperar. A vida vai mostrar que nem sempre as coisas vão ser como quer, né? E quantas crianças hoje não sabem se frustrar, não conseguem, não tem uma gestão emocional para lidar com a frustração que começa desde pequeno, né? De expor a criança mesmo a situações, né? A gente falou da questão do culto, nós somos cristãs, vão ter situações que a criança vai estar no culto, ela precisa aprender a se portar. Então, é uma série de coisas que a gente também ensina Tem desde bebê. pesquisas que mostram até da importância do bebê e da criança lidar com o tédio. Porque o Aham, tédio com gera certeza. espaço para imaginação e potencializa a criatividade. Porque tu sempre tem que estar atraindo, cantando, dando bichinho. Deixa, às vezes, a criança viver um nada, porque isso vai fazer com que ela comece a imaginar. Mas é engraçado isso, porque eu lembro que eu falo às vezes pro Zion. Eu falei, filho, desliga celular, desliga. Mas eu vou fazer o quê? Qualquer outra coisa. Mas não tenho ideia, não sei o que fazer. Se eu não tenho alguma coisa assim chamando minha atenção, né? Interessante. É. Mas assim, até falando sobre essa questão do tédio, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas agora eu lembrei, eu fiz um material agora para as férias de coisas para fazer em casa com a criança, brincar. Gente, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoa que falou, gente, eu não sabia o que inventar. Eu falei, para te ver como isso, fora o convencional, que é entregar o celular ou um desenho, a pessoa não consegue pensar em coisas para fazer com uma criança, né? Então, tu tem que preparar um material para o pai. Tu vê, né, que loucura o que a gente está vivendo, né? Então, como é importante a gente estimular isso nas crianças também. Como que foi isso para vocês? Isso que a Lari perguntou desse retorno, né? A Lari pegou a bolsa depois de alguns anos. Demorou. Eu não sei se demorou por causa da demanda do bebê ou se demorou porque para cair a ficha. É porque tu e emendou um no outro também. eu acho que é pouco outro e espaço, tal. assim. Eu, do Samuel, eu demorei mais tempo e não foi muito. É porque, assim, ó, eu tenho muita dificuldade com essa fase. Eu já comentei isso, acho que até aqui no Pod, né? Pra mim, essa fase inicial é extremamente difícil. Eu tenho muita dificuldade, porque eu me sinto muito amarrada, assim. Parece que eu tô toda amarrada, assim, sabe? Então, aquilo me gera muita ansiedade. Então, assim, eu queria voltar a trabalhar, eu queria ter minha rotina, eu tinha essa luta interna de conseguir. Então, com o Samuel, eu acredito que eu comecei a voltar com 1 ano. Assim, eu demorei mais porque é o primeiro filho, a gente não tem muita noção. Então, com 1 ano, eu já conseguia fazer as coisas e tal, assim, já com mais liberdade. Tanto que eu fui viajar, fiz uma viagem longa, sozinha, deixei ele, tinha 2 anos com o Daniel, sozinho. 15 dias, 15 ou 20 dias, agora não lembro. Então, assim, não, né? Não é todo mundo que teria coragem. Eu até comentei isso com alguém esses dias, a pessoa, não, jamais faria. Mas foi uma coisa que eu fiz, mas porque eu tinha essa necessidade. Agora, com a Elisa, já foi bem antes. Com a Elisa, eu acho que eu tinha uns 4 meses, eu já tinha voltado para a faculdade, já estava na minha rotina normal, bem novinha. Então, assim, mas isso é uma coisa porque, para mim, eu tenho que cuidar o contrário do que a gente está estimulando aqui. E deixa eu fazer uma pergunta, porque tu teve diferença de 7 anos, 7 né? anos. E você foi 2? Não, 2 anos e 2 3 anos. meses. O que vocês aconselham, assim, como foi para vocês? Emendar Ai, ou esperar um tempão? Fariam diferente? eu não faria diferente. Eu não emendaria tanto assim. Eu deixaria uns 3 anos, 4. Eu acho que uma diferença, assim, é legal, né? Mas, assim, tão juntinho pra mim seria muito ruim. Porque eu tenho essa dificuldade É mesmo. que a Lari gosta, né, de É que beber. é essa fase que a Lari gosta, né? E assim, eu vejo o resultado disso hoje nas crianças, nos dois. Os dois são super amigos. Tipo assim, eu penso que hoje eles têm 2 anos de diferença. Seria eu e, sei lá, uma amiga de 2 anos de diferença, nada. Então, eu fico imaginando esses dois, um com 18 eu e minha irmã. e outro com 20. 22, 24, 30, Não é nada. 32, não é nada. São 2 amigos, assim, né? E eu fico muito feliz que são 2 meninos, porque óbvio que existe amizade entre menino e menina, às vezes até mais porque se protegem e tal. Mas eu gosto tanto disso, porque eles acabam que, por ser 2 meninos, acabam tendo o mesmo interesse, tendo o mesmo... Então, o mesmo diálogo, a mesma conversa, mesma brincadeira de luta, mesmas coisas que gostam. Então, acabou que, assim, na minha experiência, foi mais difícil para mim, embora eu não pensei muito para fazer isso, foi meio que vambora. Mas hoje eu olho para trás e falo, foi difícil para mim. Mas para eles, assim, eu penso que foi uma decisão muito legal, assim. Acho que eu não faria diferente hoje. Não mudaria. É muito particular, né? Eu penso comigo, com a minha irmã, também. São 3 anos de diferença. E de 10 para 13 é muita diferença. 10 é uma criança, 13 é um adolescente, Muito, né? De muito, 6 muito, para... 6 mais 13 é quanto? 9. É uma grande diferença. Mas agora ela tem 25, eu tenho 28, a gente não dá pra saber quem que é mais Mas velha. assim, ó, que engraçado, eu tenho
10 e 11 anos de diferença dos meus irmãos. E hoje, nós, todos adultos, a gente já não vê adulto. tanta... Chega uma hora. Então, Adulto. sempre vai Eu equilibrando, acho por que mais a diferença fase que tenha. que eu digo assim é infância, adolescência, jovem. Eu acho que essa grande fase, assim, que é muito importante que eles estejam juntos, assim. É que eu Pra acho mim que foi tem a legal. ver muito com a mãe, pessoa, com os com a pais. mãe, né? Com É. os pais. Porque, por exemplo, pra mim é muito O ruim. estilo de vida. Exatamente. tudo. Pra mim, acho que seria sido muito ruim, porque eu ia prolongar um período que pra mim é muito difícil. Pra mim, eu assim, para mim, o ideal, o momento massa assim do filho é quando tem ali 6, 7 anos, que tem o diálogo, que tem a conversa, que pensa, que tu vai discutir, Só que que tu daí tu começa assiste tudo de novo. Hã? Aí começa não, tudo de novo. não, eu tô falando que esse pra mim é o momento da maternidade que eu tenho mais prazer. Então, mas é o que eu tô falando. Daí tu Entendeu? vai pra um segundo, aí tu começa tudo de novo. E Foi o perde que de aconteceu novo. com o Samuel. E tu, Lari, qual idade que foi mais legal, assim, pra ti até então? Dos meninos. Ah, dos meninos? Eu amo. Não, eles são muito divertidos. Eu acho que essa idade que eles estão vivendo agora é a mais legal. É a mais legal de lidar, de criar, de Sim. viajar. Eles são super parceiros. Então, assim, a gente dá muita risada, a gente se interage assim Tem de uma forma muito autonomia legal. também. Tem autonomia. Eles mesmo falam, mãe, não deixa a gente aqui. Vamos passear. Não, vamos assistir um filme. Tipo assim, é uma fase divertida, mas eu gosto é a da fase ali de 4 meses até 1 ano, assim. Eu amo lidar com as demandas dessa fase, assim. Gente, Legal. E cadê a Annalise? O Geise disse que ela tá dormindo, que Ai, tá... a gente nós apresenta vamos ela ficar no próximo, devendo. porque tem mais. Ele acho tá que- assim, ó, amor apura, amor vem logo. Tá Falta bom. muito? Gente, eu amei Coitado. nosso papo. Você que é mãe aí, quer ser mãe, que tá aí gestando, ou que tá aí nessa primeira fase, eu acho que foi bem completo. Acho que tem que fazer mais... Mais idades. Vocês Mais querem outras desse. idades? Não, outras Não, idades. eu acho que tem muito Quantas idades? assunto ainda dentro disso. Tentativa de engravidar, falar mais da gestação. Nossa, esse assunto é muito legal. É que a galera mais pediu, né? Foi. Acho que a gente pode... maternidade. Se vocês comentarem bastante, a gente faz mais. Mas né? agora é assim. Agora a gente tá assim, bota os comentários. Quando bater Se tiver 2.000, 200 comentários, eu pinto meu cabelo de rosa. eu aquelas coisas. pinto, raspo. Não, gente, é isso. A gente ainda vai falar muito sobre maternidade, acho que esse foi o primeiro papo. Mas é isso, obrigada, galera. Valeu meio papo. Tava com risadas saudade já. Da culpa. Não, hoje a Muito gente- já da culpa. Será que eles vão cortar o povo? Não, vai ter, não corta, não vai deixa ter cortar. esse prazer de rir com a Então, gente. vocês vão rir com a gente. É isso, Brasil. Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Até a próxima. E voltamos com assuntos inéditos daqui pra frente, né? Não vou dizer o que é. CULPA. Valeu, gente. Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. tchau.